meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Aqui estamos mais uma vez para estudarmos a palavra de Deus com você. Escola Bíblica Dominical é um lugar de crescimento espiritual. Hoje estarei estudando com vocês a lição de número 5, os dons de elocução. Estes dons de elocução fazem parte da terceira categoria de 3. Já estudamos 2, né? Estudamos os dons de revelação, que são a palavra da sabedoria, a palavra da ciência e o discernimento de espíritos. Estudamos já esta lição, foi bênção para a nossa vida. Estudamos os dons de poder, que é o dom da fé, né? Os dons de curar, ou os dons de curas e a operação de maravilhas. Agora, nesta lição, nós estaremos estudando sobre os dons de elocução, que chamamos também de dons de expressão, que são a profecia, as variedades de línguas e a interpretação das línguas, ok? Está em terceiro, não porque é menos importante, tá bom? Nada disso. É importante, todos os dons são importantes. Tanto que quando você vai ver na Bíblia, em outros textos, falando sobre dons, você vai ver que em outros textos a ordem não é a mesma, tá bom? Então não é questão de importância essa questão de estar em terceiro grupo, terceira categoria, tá bom, meus irmãos? A minha intenção aqui, nesta aula, neste vídeo, é auxiliar você, tá? É uma palavra sucinta, é uma palavra de certa forma superficial, rápida, para não tomar muito seu tempo, apenas para auxiliar você. Você que vai lecionar no próximo domingo, pode ser que eu te ajude aqui com algumas informações, né? Ou você que é crente, não tem condições de estar na escola bíblica dominical, é uma forma de alimentar você e manter você informado também sobre essas lições tão importantes. Ou quem sabe você que não pertence a igreja nenhuma, está ouvindo este vídeo, você ouça a palavra de Deus, que a palavra de Deus possa falar em seu coração, tá bem? Então nós vamos falar sobre essa terceira categoria, que são os dons de expressão, ou dons de elocução, como também chamamos. E começando a falar aqui, eu gostaria de fazer algumas observações. Eu não vou ler na íntegra, eu não leio a lição aqui, né? Devido ao tempo também. Lá na igreja a gente tem mais de 1 hora para lecionar esta lição, então a gente tem uma liberdade um pouco maior para aprofundar um pouco mais. Aqui são apenas algumas observações. Eu acredito que eu vou, de alguma forma, lhe ajudar aqui, ok? Algumas observações. Os dons de elocução. Quais são os dons de elocução? Já respondi aqui em parte aqui, né? Que é profecia, variedades de línguas e interpretação das línguas ou de línguas, tá bom? Esses são os dons de elocução, dons de expressão. Agora, qual o propósito destes dons? Os propósitos destes dons são 3. Edificar, exortar ou consolar. Se alguém vem sendo usado em um destes dons, e principalmente de profetizar, que Paulo enfatizou bastante, e é o que a gente mais vê operando por aí, dom de profecia, que é muito importante para a igreja, e nós não devemos desprezar, como disse Paulo na palavra de Deus em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, versículo 20. O dom de profetizar não pode ser desprezado, porque ele é muito importante na igreja, né? Agora, qual o propósito? Edificar, consolar ou exortar. Se alguém for usado neste dom e não passar por esse crivo, você pode ficar com o pé atrás. Tem alguma coisa errada.
Ou é para edificar, ou é para consolar, ou é para exortar. Não é nunca para destruir. Não é nunca para deixar dúvidas. Deixar a igreja confusa. Uma mensagem que se diz profética, que vem para trazer confusão, não clareia em nada, apenas confunde e vem para desestabilizar a igreja, você pode ter certeza que essa fonte não é de Deus. A confusão. Então isso precisa ser olhado com muito cuidado, com muita cautela, porque o dom só tem esse propósito que eu acabei de dizer para você e que está na palavra de Deus, né? Que é edificar, exortar ou consolar, né? Profecia, o que é profecia? Olha, resumidamente, profecia é uma mensagem inspirada pelo Espírito Santo em uma língua conhecida por quem fala e por quem ouve. Isso é profecia. Profecia é uma mensagem inspirada pelo Espírito Santo numa linguagem conhecida tanto por aquele que fala, tanto por aquele que ouve, tá bom? Então a profecia, ela é clara, ela precisa ser clara, tá? Aí você pode perguntar assim, pastor, e quando a pessoa profetiza e ela profetiza e fala línguas ao mesmo tempo e fica intercalando entre línguas estranhas e profecia, isso é correto? Há necessidade disso? Não, não há necessidade. Se é profecia, não há necessidade de que a pessoa fique intercalando. A gente ouve muito isso. Vai falando em línguas, uma mensagem, uma parte, né, uma frase numa língua conhecida, né, no português, por exemplo, que é o nosso caso. E fala mais, às vezes fala mais línguas do que profecia. Necessariamente não tem necessidade disso. Isso às vezes acaba, a mensagem vem de forma cortada, fracionada. Isso costuma causar dúvida ou não fica tão inteligível. Então, esse é o problema e precisa ter cuidado com isso, né? Então é isso, profecia é isso. Agora, outra pergunta, eu devo acreditar em tudo? Ou eu sou obrigado a acreditar? A pessoa foi usada em profecia, eu sou obrigado a acreditar? Eu não posso questionar? É pecado? Eu estaria desagradando o Espírito Santo se eu questionar, se eu analisar? De forma alguma, meu irmão. Porque a Bíblia diz no capítulo 14 de 1 Coríntios, Paulo diz, ensina a igreja de Corinto que a igreja deveria julgar as profecias. Ele diz, olha, falem 2 ou 3 profetas e os outros julguem, ok? Eu devo julgar? Deve. Você não só pode, você deve julgar. Agora, por que julgar a profecia? Por que eu devo julgar a profecia? Meu irmão, a profecia, ela pode ter 3 fontes. A primeira fonte é o homem, a carne. Pode ser algo da própria mente da pessoa. Ou pode ser também originada do próprio diabo, Satanás, nosso adversário. Ele pode usar uma pessoa, né, supostamente em profecia, e pode trazer engano para uma pessoa ou para uma igreja inteira. Essa é uma segunda fonte. Primeiro o homem, a carne, depois o diabo. Ou a profecia pode ser de Deus. Se for de Deus, é perfeita, né? Agora, posso julgar? Pode. Agora, como julgar? Como julgar? Primeiro, pode ser julgado através do dom de discernimento de espíritos. Através do dom de discernimento de espíritos, se a pessoa for usada ou manifestar esse dom, fica fácil de saber se aquilo provém de Deus ou não. E a Bíblia diz para julgar. Na primeira carta de João, capítulo 4, versículo 1, João diz, amados, não creais a todo espírito. Não creiam em tudo. É o que Paulo ensina aqui. Julgue. Tenha cuidado.
As coisas espirituais é muito perigoso, irmãos. É bênção, mas é perigoso. É um campo minado, é um campo perigoso, tá? E às vezes o inimigo permeia nessa área aí, a gente tem que tomar cuidado. Agora, como julgar? Julgar através do dom de discernimento. Se não houver, tem outra forma de julgar uma profecia. Qual? Através da palavra de Deus. Palavra de Deus. Porque uma mensagem profética, ela jamais ela pode entrar em contradição com a palavra de Deus. Se uma mensagem profética atropelar ou vir na contramão daquilo que Deus diz na sua palavra, tenha cuidado. Você precisa... pode descartar essa profecia, porque ela não é de Deus. Se ela contradiz a palavra, Deus jamais irá contradizer a sua palavra, né? Então é muito perigoso. Essa profecia ela tem 3 fontes, pode ser da carne, pode ser do diabo, pode ser de Deus, né? Como julgar? Discernimento de espíritos, através da palavra de Deus, também se julga uma profecia. Ou, pastor, não manifestou o dom de discernimento, não tem como saber. Não feriu a palavra de Deus. E aí, o que fazer? Só nos resta esperar o cumprimento da profecia. Bem, meus irmãos? É dessa forma que nós precisamos lidar, né? O dom de profetizar, lembrando que ele é muito importante, tá? Tanto que Paulo, na primeira carta, no capítulo 14, versículo 1, ele diz, irmãos, buscai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Paulo dá ênfase na questão da profecia e também da interpretação, né? Porque pelo que eu percebo aqui, eu entendo, eu penso que na igreja de Corinto havia uma ênfase muito grande em línguas. Parece que nós estamos vivendo isso, né? Havia uma ênfase muito grande nas línguas, né? Por isso que Paulo vem dizendo que, irmãos, não falem línguas todos juntos e tal, a não ser, sejam 2 ou 3, a não ser que haja intérprete. Se não houver intérprete, fale consigo mesmo e com Deus. Por isso que ele enfatiza o dom de profecia. Por quê? Porque o dom de profecia ele vai edificar toda a igreja, né? Toda a igreja. Já o dom de línguas, vamos ver aqui, vai edificar a pessoa própria, né? Por isso que ele dá essa ênfase aí no dom de profetizar, e nós não podemos desprezar o dom de profecia, porque ele é muito importante. Paulo ensina também no versículo 40 do capítulo 14 da primeira carta aos Coríntios sobre a ordem. Em Corinto havia uma desordem, é preciso que haja ordem, é preciso que haja cuidado, né? no uso dos dons, é preciso que haja organização, tá? Por isso que é preciso conhecimento. Muitas das vezes há uma desorganização, há uma bagunça por falta de conhecimento. Então a gente tem que buscar conhecimento na palavra de Deus para ter uma organização, meus queridos. E há uma possibilidade, né? Tem pessoas que dizem que quando é usada pelo Espírito Santo, eu já ouvi isso, quando eu sou usada pelo Espírito Santo em profecia, eu sou tomada e tomado e não vejo nada. Isso não é verdade, isso não é bíblico, isso precisa ser corrigido, tá? Isso é tão inverdade isso que Paulo, nessa mesma carta aqui, capítulo 14, ele ensina, meus irmãos, que falem 2 ou 3, os profetas, né? 2 ou 3, cada um por sua vez, né? Recebeu uma mensagem lá no banco, o outro está entregando lá, espera, aguarde, ou cale-se o primeiro, ele ensina assim. Isso significa que há um controle, tá? A gente não profetiza a hora que quer. Os dons espirituais não somos nós que gerimos. O gestor disso é o Espírito Santo. Então a profecia virá quando ele quiser, na hora que ele quiser, como os demais dons. Mas o que eu aprendo com Paulo aqui é que há um controle. Eu posso controlar isso. Eu posso receber uma mensagem no início do culto e posso deixar para entregar ela no final.
Por que não? É isso que ele está dizendo. E ele diz mais, o espírito dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas, não o Espírito Santo, o Espírito humano, que tem esse contato com o Espírito Santo. Significa que eu tenho um controle. A mesma coisa é falar em línguas. Quantas vezes já me aconteceu de eu estar pregando, vi aquele desejo de falar em línguas, e eu não falar. Às vezes falo, mas às vezes vem o desejo, mas eu deixo de falar, porque eu tenho um controle sobre isso. Ninguém é possuído pelo Espírito Santo. Ninguém é possuído, meus irmãos. Ninguém é tomado e fica cego e não viu o que fez. Não é verdade. Isso não funciona assim, tá? Tenha cuidado com isso, tá bom? Deve haver ordem. Outra coisa interessante aqui, outra observação. Meus irmãos, dons espirituais não existem para guiar a igreja. Você, meu amigo, meu colega de ministério, não se deixe guiar por dons espirituais, principalmente de profecia. Infelizmente, a gente vê alguns segmentos aí e alguns buscam até os supostos profetas para se orientar. Muito cuidado com isso. Dons espirituais não é para guiar a igreja. Quem deve guiar a igreja? O Espírito Santo e a palavra de Deus. O líder precisa estar em consonância com Deus, com a sua palavra, porque a palavra de Deus, ela dá as diretrizes. A palavra de Deus nos ensina a fazer, como fazer. Amém, meus irmãos? É uma observação que eu acho importante também aqui, tá? Esses são os dons, a profecia é um dom importante, a gente precisa observar. Outro dom aqui, que está relacionado nessa categoria, é a variedade de línguas. Variedade de línguas. O que é variedade de línguas? Variedade de línguas é a habilidade de falar em uma língua que o próprio falante não entende. Ele não conhece, tá? Ele louva a Deus em línguas, ele ora a Deus em línguas, ele transmite uma mensagem divina a um indivíduo ou a um grupo inteiro, né? O dom de variedades de línguas, ele é muito importante. Qual é a finalidade do dom de variedades de línguas? O mesmo da profecia. Edificar a igreja, consolar a igreja, exortar a igreja, tá bom? É para isso que serve o dom de variedades de línguas. Ele é atual? Ele é atual. Ele não aconteceu só no dia de Pentecostes e aquele grupo de pessoas que ali chegaram, né, aproximaram dos discípulos, eles ouviram falar na sua própria língua. Os irmãos falavam em línguas que não eram inteligíveis a eles, línguas desconhecidas. Mas as pessoas que ouviram, o Espírito Santo traduziu para eles. Eles entenderam na sua própria língua. Foi uma coisa fenomenal, foi um milagre, foi uma coisa tremenda, uma manifestação do Espírito Santo ali, tá? Talvez você pode perguntar, por que isso não acontece com frequência? Talvez não há necessidade. A Bíblia diz, Paulo fala em 1 Coríntios 12, que os dons são distribuídos e eles se manifestam na igreja para o que for útil. Se não for útil, meus irmãos, não há necessidade, né? Não há necessidade. Então, variedade de línguas é muito importante. É um dom, tá? Eu, na minha maneira de pensar, isso é opinião minha, tá? Opinião minha. A variedade de línguas é um dom. Não significa necessariamente que uma pessoa é batizada com o Espírito Santo que ela fala em variedades de línguas. Tá? A pessoa é batizada com o Espírito Santo, ela fala em línguas. Ela fala em línguas estranhas. Tá? Agora, em se tratando de dom espiritual, variedades de línguas é um dom espiritual. E ele não se manifesta todos os dias. Uma pessoa pode falar em línguas todos os dias. Depende da facilidade, do contato dela com Deus. Tem gente que tem um pouco de dificuldade para ser renovado, tem uns que não, são renovados mais facilmente. Na minha maneira de ver, o falar em línguas simplesmente, ser batizado com o Espírito Santo, é uma coisa.
A variedade de línguas, na minha interpretação, é outra coisa, é dom espiritual, e ele vai manifestar esporadicamente e para o que for útil. Se não houver utilidade para aquela situação, não vai manifestar. Esse é um pensamento, viu, irmãos? É um pensamento. Eu penso dessa forma, tá bom? Então ele é atual, não ficou para os dias passados apenas. As línguas, a finalidade das línguas, da variedade de línguas é edificar a igreja, né? As línguas precisam, como dom, precisam de interpretação. Se não houver interpretação, não tem utilidade, não vai ter utilidade para a igreja, pode ter utilidade para a pessoa que fala. Paulo fala isso. A pessoa que está falando, ele pode ser edificado, né? Porque em línguas ele vai orar, ele fala de coisas que ele nem está entendendo, mas no reino espiritual, o Espírito Santo sabe, e de repente está intercedendo através daquela pessoa, sem ela saber, né? Mas é necessário que haja intérprete. Se não houver intérprete, fale consigo mesmo e com Deus, ok? Outra coisa importante que eu vejo aqui também é a definição, né? O que é interpretação? A interpretação das línguas, que é outro dom no caso, né? A interpretação, que é a definição. É interpretar no próprio vernáculo, na própria língua que a pessoa fala, no nosso caso português, no próprio vernáculo, aquilo que foi pronunciado em línguas. Esse é o dom de interpretação das línguas, né? A pessoa interpreta no seu próprio vernáculo, na sua própria língua, o que foi falado em línguas. E em Corinto havia uma desordem. Paulo vem corrigindo isso aí, né, para ordenar isso. Ordenar no bom sentido da palavra, né? Quem vai gerir o Espírito Santo, quem dá o Espírito Santo para o que for útil. Agora, quem vai ser usado precisa ter o conhecimento e precisa ter essa graça aí para controlar o momento, como falar, né? É preciso haver uma ordem, senão vira uma bagunça. A igreja de Corinto estava meio que bagunçada nessa questão dos dons aí. A interpretação e profecia são dons distintos, mas eles são semelhantes quando operam, tá? A profecia fala numa língua conhecida, tanto para o que ouve, quanto para o que fala, né? E é para edificação. A interpretação das línguas, da variedade de línguas, ela vai ter o mesmo efeito, tá? É um dom semelhante nesse sentido quando está em operação. Também é para edificar, também é para consolar, é para exortar, né? A diferença que nós vamos ver aqui entre o dom de interpretação e o dom da profecia, a diferença que nós vemos é que a interpretação, o dom de variedades de línguas, ele depende da interpretação. A interpretação depende das línguas. Um dom depende do outro, ok? Já a profecia não depende de outro dom, porque fala numa língua inteligível, ok? Essa é a diferença entre esses dons aí, tá bem, meus irmãos? Então essa é a palavra de Deus a respeito dos dons de elocução. Espero ter lhe ajudado, tá bom? Busque os dons espirituais. Paulo enfatiza no caso de Corinto. Paulo enfatiza buscar os dons espirituais com zelo, né? Mas principalmente os de profetizar, tá? E para os nossos dias, será que Paulo teria falado a mesma coisa? Buscai principalmente o de profetizar. Eu acho que o de profetizar é o que é mais falado hoje. Não sei, talvez Paulo diria buscai os dons espirituais, mas principalmente o de discernimento de espíritos. Os irmãos estão vivendo um tempo de tanto engano, mas tanto engano, que às vezes está faltando nos discernimento de espíritos, né? Estamos vivendo dias tão difíceis, mas tão difíceis em todas as áreas.
a área ministerial, a área eclesiástica no sentido geral, né? Tantos problemas e tantas dificuldades que talvez Paulo falaria até diferente hoje. Buscai todos os dons, mas principalmente a palavra da sabedoria, para que vocês tenham capacidade de solucionar problemas, né? Ou a palavra da ciência. Tem tanta coisa acontecendo e a gente às vezes não sabe o que está por trás. A palavra da ciência vem nos trazendo um certo conhecimento. Enfim, os dons espirituais são importantes. Paulo enfatiza a busca do dom de profecia, né? Buscai os dons, mas principalmente de profetizar. No caso dos coríntios, a meu ver, eu acho que havia muitas línguas, muita enfatização em cima das línguas, e a igreja estava ficando sem edificação, infrutífera, né? Paulo vem corrigindo isso, para que os irmãos profetizassem, para que todos fossem edificados, e também a questão da variedade de línguas, que houvesse interpretação, né? A variedade de línguas e a interpretação juntos aí vão equivaler à profecia, né? A profecia, que a interpretação vai tornar inteligível a variedade de línguas, que é um dom importantíssimo também na igreja. Meus irmãos, como eu já disse, é apenas algumas observações. Deus abençoe sua vida, né? Deus abençoe o seu domingo na próxima lição e que você seja bem-sucedido no ensino da palavra de Deus. Em nome de Jesus, fique em paz. Até a próxima, se Deus quiser. Deus abençoe. Lembrando que, assistindo este vídeo, você compartilhe, tá bem? Vai estar no Facebook da igreja, AD Sardoá, vai estar no nosso canal do YouTube, também AD Sardoá. Se você não é inscrito no canal do YouTube, inscreva, curte lá para nós, é importante. Ative o sininho para todas, para que você sempre seja avisado, né, comunicado quando tiver algum vídeo novo lá, tá bom? Deus abençoe, fique em paz, em nome de Jesus.